O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Jesus se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu de forma bem calma: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu saí do Pai." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre. Ele vive, Ele é Deus e Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse é um evangelho muito bonito, em continuidade com o domingo passado. A gente está vivendo esse tempo do cotidiano com Jesus, tempo comum, né? E na prática cristã, desde o início do cristianismo primitivo, esse evangelho sempre foi lido, relido, interpretado e estudado também. Os estudiosos são unânimes nisso, né? De dizer que aqui nós temos um retrato do dia a dia de Jesus, cotidiano do Senhor. Trata-se de um programa de vida que Jesus tinha. E isso é muito importante para nós, porque vai dar-nos uma moldura de como que um homem, uma mulher que busca Deus e a santificação, encontra Deus no dia a dia, alcança esse amor para servir mais e amar mais. E se a gente não tiver essa dimensão, né, de um programa, de um objetivo, de um propósito, de um plano divino de salvação na nossa história de vida, a gente acaba se perdendo. Hoje fala-se do poder do foco, né? As pessoas têm que ter foco. Ou usa o símbolo da bússola, né? A bússola como um norte, que vai nos nortear princípios, valores. Quem não tem um norte, não tem um princípio, né? Sabe para onde vai, né? Então o norte está ali para nos lembrar que há uma direção. Então esse evangelho também é isso. Quando a gente perde um plano, perde um programa de vida, um projeto, né? A gente passa a viver do que os outros pensam da gente. A gente acaba perdendo o sentido do nosso ser. O grande filósofo Friedrich Nietzsche, famoso por sua agudeza de pensamento, ironia, né? Mas ele também tinha umas coisas muito boas. Certa vez Nietzsche disse assim que quem não tem um porquê viver, não saberá nunca como viver. Olha que forte. Quem não tem um porquê, um sentido na vida, não saberá o que fazer no momento presente. Vai ficar perdido, né? Sempre ouvindo um, outro. Por isso que fala que Jesus, onde ele entra, o diabo sai, né? Os demônios saem. O que são os demônios na cultura antiga, né? Porque a gente tem que ser um pouco dessas fantasias. A gente fica muito mitológico, né? Às vezes a gente
pensa que o demônio é um monstro que chega aqui e a gente não vai ver esse demônio. A palavra daimonia, demônia, plural, daimonia, são conselheiros, maus conselheiros. São pessoas que nos aconselham, e aí quando você não tem projeto, não tem um programa de vida, o que acontece? Você fica dividido. Você não sabe o que fazer, você fica perdido. Né? Às vezes a mãe, né? Aqui temos mães, temos pais, vai educando o filho, passando valores, princípios, chega na universidade, professores bombardeiam contra a fé, falam contra a religião, falam contra a família, falam contra a tradição. O jovem ele fica tão bombardeado, maus conselheiros, né? Não são mestres de vida, são homens que só ensinam informações externas. O jovem fica tão bombardeado que ele fica dividido, e quando ele está dividido, ele fica enfraquecido. Mas não é só com jovens, é com a gente também. Então, quando diz que Jesus entra, né, ou ele expulsa os demônios, ele está expulsando esses maus conselheiros que dividem a gente. E outra expressão bonita na Bíblia é a palavra diabo, também muito usado de uma forma às vezes incorreta, equivocada, né? A palavra diabolo, também vem do grego, significa divisão. Quando a gente fica sempre preso a conselhos dos outros, né? A gente vai dividindo o nosso interior, ficamos divididos. É uma pessoa diabólica, é uma pessoa que está dividida. Jesus não falou uma certa vez, um reino dividido contra si mesmo não consegue ficar de pé, não se edifica, né? Então esse evangelho ele vem para nos ajudar a ler Deus no nosso cotidiano, perceber o que é do Senhor, sentir o cheiro de Deus, o perfume de Deus, degustar a presença de Deus, né? E aí a gente vai entender isso a partir dos princípios, as bússolas que eu falei, né? As bússolas que vai nos indicar o cheiro de Deus. Por exemplo, o Salmo hoje deu uma dica bonita. Louvai o Senhor. Por que essa dica é importante? Porque a palavra lodare, benedire, bendizer, faz parte da essência do homem. Quando a gente sabe como que Deus nos criou, lembra que eu falei o porquê? A gente sabe de um dos elementos centrais da vida de um homem, o que torna o homem pleno. O homem nasceu com 4 dimensões: amar, louvar, agradecer e servir o Criador. Foi para isso que o homem nasceu. A causa central da criação é que o homem seja no mundo expressão do amor, do louvor, da gratidão e do serviço. A gente vai ver no Evangelho, né, o elemento do servir. Paulo vai enfatizar a gratidão. Mas o Salmo fala do louvor, né? Então, um dos elementos importantes na vida de um homem e mulher religiosos, homens integrados, pessoas harmonizadas com Deus e consigo e com a história, é o ato de louvar. Em latim depois vai ser traduzido por benedire, bem dizer, dizer o bem. Uma forma de discernir se nós estamos indo para o bom conselheiro, né, para o Espírito que guia o mundo, é bem dizer, é dizer o bem. Pessoas que não dizem o bem, né, são pessoas que são malévolas, querem o mal. Então elas se tornam pessoas que têm maledicência, só fazem dizer o mal. No louvor não existe a maledicência, né? Falar mal do outro, fofocar, mentir. Veja, então, esses são os maus espíritos. Os bons espíritos levam a uma atitude de louvor, gratidão, acolhimento, se sentir amado. Tudo que perturba o espírito não vem de Deus. Então é isso que Jesus está falando, que quando ele entra na sinagoga, né, novamente ele está numa sinagoga, ele está levando esse elemento do louvor, fazendo a gente reaprender a nossa essência, o porquê da nossa vida. Louvar, agradecer, amar e servir o Criador e suas criaturas.
né? E aí, então, depois a gente vai ver também a localização. Jesus está no território ali da família de Pedro, Cafarnaum, terra do pão, né? É uma cidade fronteiriça, ela abre Israel para todos os cantos do mundo. De um lado está a Síria, do outro está Tiro e Sidônia, né? A Palestina ali, norte. Aí do lado oeste está o Mediterrâneo, ligando então a Europa, né? O Novo Mundo ali. E do outro lado está o Oriente Médio e para baixo está Israel. Então é uma terra em que passa muita gente, porque todos os lados está entrando e saindo pessoas. Providencialmente, esse Evangelho de Marcos está direcionando o olhar do cristão para a missão de Jesus e a nossa missão. A missão do cristão deve ser universal, não pode estar restrita, fechada, controlada. Deve estar aberta para o mundo, deve estar posta, né, a serviço da história. É desse Evangelho que vai sair a palavra católica, né? A igreja é katholon, aberta para todos os povos, aberta para a universalidade do amor de Deus. Então, o Evangelho não se prende a uma cultura, a uma tradição, a um povo. Ele é a própria palavra de Deus que se expande pelo mundo, né? Paulo vai falar de amar esse Evangelho sem medida, né? Um valor impagável. Ele fala, isso não brota de mim. Se brotasse de mim, eu cobraria. Mas como vem de algo maior do que eu, ai de mim, porque faz parte da minha essência proclamar a todo mundo essa boa notícia, essa alegre notícia. E depois dessa dimensão universal, Jesus também vai nos ensinar uma coisa bem bacana, né? No seu cotidiano. Jesus prefere, e essa preferência é importante, porque ela vai nortear a vida da igreja, do início ao fim, deve nos alertar, que o lugar preferido da pregação de Jesus continuará sendo e continua sendo hoje as casas das famílias. Não sei se vocês perceberam. É o primeiro momento de Jesus mostrar o seu programa, né? E a partir daqui ele vai ensinar para os seus discípulos e para nós que o lugar preferido de Deus são as casas familiares. Ele vai para a casa de Pedro. Ali a gente não sabe quem que é a sogra, né? Tá no anônimo, né? Mas a gente sabe que era alguém importante porque citou, né? Sogra de Simão, né? Então Jesus, na casa da sogra de Simão, exerce o seu primeiro ministério, o serviço do reino, né? Curar, exortar, ouvir, ensinar. E por que faz esse contraste? Para mostrar que existia a sinagoga, onde ele também ensina, mas com maior dificuldade, porque a sinagoga é lugar da resistência. Se a gente for comparar hoje, né? De uma outra forma, a gente vê que nossas paróquias, nossas comunidades, muitas vezes também se tornam um lugar de resistência, né? Para a palavra entrar. Às vezes tem pessoas que ficam tanto tempo na frente de uma igreja que elas vão sedimentando o seu jeito, vão endurecendo, vão enrijecendo, né? Isso é um perigo muito grande, porque a gente está em missão. E aí, se a gente não faz essas trocas, né, a gente acaba perdendo pessoas. Então, a sinagoga era um lugar de controle social. Tudo que você fala estava sendo reparado, controlado, vigiado. E ali Jesus não conseguia atuar com liberdade, não conseguia atuar com amor, né? Se não tiver amor, não tem nada. Aí ele faz uma opção fantástica, né? Ele vai nas casas e percebe que nas casas as pessoas são sinceras, são abertas, são alegres. Existe o calor humano, onde ele pode tocar as pessoas, né? Se ele estivesse lá na igreja, ele toca alguém, já estão falando, né? Né? Aquele julgamento, aquele juízo mau, né? Aquela perfídia, insídia, né? Então, Jesus na casa de Pedro, vocês viram? Né? Ele toca, ela é libertada do mal, se levanta e põe a serviço do reino, né? A alegria de servir. Então, ela está no banquete da alegria. Voltou à restituição de sua saúde plena, voltou à alegria de viver. Então, veja, gente, que bacana se a gente parar e pensar nas novenas familiares, nos círculos bíblicos, fora dessas igrejas, dessas estruturas aqui, mas pensarmos isso numa dinâmica de evangelização mesmo, né?
um programa de evangelização bonito, como Paulo fala aqui, para as nossas casas, né? Um programa de vida, de ir no vizinho, de romper esse egoísmo que está todo mundo vivendo hoje, né? Um autocentramento, um autofechamento. Jesus, ele vai nas casas, e é nas casas que nasce a presença do reino de Deus. Se a gente não acordar agora, talvez amanhã seja tarde. Antigamente a gente tinha as chamadas SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. A Igreja Batista Nacional, todas elas, a Confederação Batista, eles viram que eles precisavam dar um avanço na América Latina. E eles pegaram todos os grandes tratados, livros, vida de santos, e pegaram os documentos que foram feitos na América Latina, América do Sul, né, nós aqui, México, e foram ver lá os documentos de Medellín, Puebla e Santos Domingos. Fizeram um estudo maravilhoso. E sabe o que eles perceberam? Que eles tinham que reinventar as SEBs. E eles reinventaram. E hoje eles chamam de igreja célula. As células. O que são as células? São evangélicos, eles não falam mal de imagens, não falam mal de santos, pegam a Bíblia e vão nas casas. E ali eles partilham a palavra e as pessoas começam a sentir novamente, reavivar o dom da chama da fé. Enquanto que a gente fica preso às vezes nas estruturas de controle, né? De vigilância, né? Um vigiando o que o outro está falando, está fazendo. Os evangélicos estão, indo longe. Porque entenderam o programa de vida de Jesus. Então, essa dimensão de mencionar a casa na Bíblia é muito importante, porque depois vocês vão ver, Jesus sempre está na casa de Marta, Lázaro, Maria, né? Todo o seu processo já de paixão também vai terminar ali na casa de Marta, Lázaro, né? Depois ele visita, né, a casa daquele cara lá que vai se converter, era chamado Levi, virou Mateus, né? E ali ele dá um ensinamento bacana sobre o perdão dos pecados. Depois ele está numa casinha lá pequena, né? Aí o povo abre o telhado, leva um enfermo, ele cura aquele enfermo, diz: eu perdoo o seu pecado. Dá uma polêmica terrível. Só Deus pode perdoar. Então aqui está o Filho de Deus, levanta-te, né? Então a gente vai ver como a palavra casa é forte na vida de Jesus. Jesus só foi uma vez no templo, depois de adulto, e morreu, né? Morreu. Mas na casa é o lugar que aquecia os corações, né? Porque a casa, como diz aqui a passagem, né, ela reaviva os 5 sentidos. E a Bíblia é rica, né, dos sentidos. Se a gente não rezar com os sentidos, a gente não está rezando nada. Tem gente que acha que rezar é só ficar com a mente, né? A Bíblia fala de degustar a palavra, sentir e saborear a palavra de Deus, né? Provai, saboreai e vede quão suave é o Senhor. A gente sabe da culinária nossa cuiabana, né? Quando pega um Maria Isabel, quando pega um peixe gostoso, aquilo lembra a nossa história, lembra, né, o sabor da família. Quem já teve a oportunidade de morar fora sabe o que é sentir saudade de farofa de banana, né? Eu estava em Roma, quando eu morava em Roma, gente, eu até sonhava à noite que eu estava comendo farofa de banana, porque fica tão longe, né? Você perde, né? Aquele arroz com feijão, lá não tem arroz com feijão. Então, assim, você sente saudade. Eu lembro que eu estava na Inglaterra uma vez, nesse período, e a senhora falou: Father Wagner, o que você quer comer? Eu falei: quero comer feijão. E eu não sabia como falar feijão, peguei o dicionário. Aí falei: bim. Bim é um feijão, mas aquele feijão verde, né? E aí cheguei à noite, ela fez com tanto carinho, gente, mas era salada. E eu olhei aquilo e falei: ai, não é esse feijão. Então, gente, quando você sente o que é saborear, é lembrar da sua história. A casa é o lugar do sabor. A casa é o lugar onde você sente o sabor das coisas. Depois a gente vai falar na Bíblia também do ver, né? Felizes os puros de coração, porque vêm a Deus.
ver tudo com pureza. Depois a capacidade de ouvir, a fé nasce da escuta, né? Saber escutar é pôr a atenção no outro. É difícil. Trata-se de uma atitude de escolha de vida. Depois também fala de, né, olfato. Você pega toda a passagem do livro do Cântico dos Cânticos. Ó, minha amada, teu corpo é como um perfume das rosas. Teu cheiro chega aos alabastros da vida. Aí começa a falar, né, da romã. Se você não souber o que é o cheiro de romã, você não vai entender Cântico dos Cânticos. Se você não souber o que é cheiro de perfume, né, não é o perfume que a gente põe só. É o perfume da pessoa amada, né? Quando o perfume entra no corpo, ele tem uma marca. E o último do sentido mais importante é o toque, o abraço, o calor humano, porque no toque existe a cura. Hoje a gente viu Jesus tocando, né? Então veja que o cotidiano nosso, gente, é marcado de riquezas da presença de Deus. Rezar com esse sentido, sentir com os olhos, com a boca, com o coração, com o tato, né? Sentir que você toca a Deus, né? Aquilo que vimos, ouvimos, contemplamos, nossas mãos tocaram o verbo da vida. É isso que vos anunciamos, para que a nossa alegria seja a vossa alegria e assim se torne plena. Então essa dimensão que Jesus vai fazer na sua vida, no seu cotidiano, tocando a partir da casa e das casas. Se ele estivesse no templo, na sinagoga, ele não conseguiria tocar, sentir, saborear. Então veja o privilégio de Jesus, né? Depois esse evangelho vai colocar nesse cotidiano de Jesus, no programa de vida de Jesus, 4 dimensões, 4 espaços de tempos importantes. Primeiro tempo, né? Ele está numa sinagoga. É um homem de vida coletiva, um homem preocupado com a comunidade. Não dá para você viver isolado, né? Tem pessoas que querem viver isoladas, o mundo narcisista, todo mundo fechado em si. Jesus é um homem que sabe ser coletivo. Ele está na sinagoga, começa seu dia na coletividade da vida. Depois ele vai para a relação pessoal, familiar. Na casa de Pedro ele começa uma relação de amizade, né? A gente precisa de pessoas íntimas a nós, pessoas que são amigas de verdade, né? E ali ele cultiva então essa dimensão da pessoalidade, onde ele vê a dificuldade, ouve falar, sogra de Pedro doente, né? O zum zum zum. Aí ele vai lá e toca ela e fala, levanta minha senhora. Ela levanta e volta para a alegria do reino e serve os apóstolos ali. Depois o que acontece já no final, ali na parte da tarde? Ele coloca-se a serviço das pessoas que precisam, né? Ministério de cura, libertação, escuta das pessoas, está servindo, né? E por fim, gente, a dimensão do íntimo, do profundo, de quem somos nós. Ele se coloca na oração com seu Deus e Pai. Veja dimensões, né? Coletiva, familiar, pessoal, relacional, serviço e, por último, intimidade com Deus. Ele com Ele, né? Coloca-se sozinho. Então esse é um programa que a gente pode tomar para a nossa vida e pensar, a partir disso, o norte da nossa história. Como que a gente quer viver o nosso cotidiano com Deus? Como que a gente quer encontrar o Senhor no nosso dia a dia? Como que a gente quer ver Deus nas pequenas coisas do nosso cotidiano, né? Então é um evangelho que vai nos alertar a vivenciar a palavra a partir de Jesus. Ele é o modelo para a nossa vida de oração, para a nossa vida de cristãos, né? E aí um conselho que a gente aprende a viver. Quem tem um programa de vida, quem quer viver como Jesus, não tem como não se expor. Não tem. Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Quando você prega o evangelho, você se expõe. Jó vai falar assim, né? Que a vida na terra é sofrimento. Então, gente, não tenha medo de sofrer. Não tenha medo. Por quê? O sofrimento vai ser algo inerente a qualquer ser humano. Todos iremos sofrer. A vida do ser humano é sofrimento sobre a face da terra. Agora, qual que é a diferença? Quem está com Jesus, quem vive com Jesus, dá sentido ao seu sofrimento, à sua dor. Então, aqui que é bonito. Por quê?
Porque há uma forma de viver sofrendo e um sofrer por sofrer, depressão, né? Ou outras coisas ruins. Mas há umas formas mais bonitas e belas de sofrimento, quando a gente tem um porquê viver. Por exemplo, quando a gente fala de Jesus, ele sofreu. Mas não foi só Jesus que sofreu. Ele morreu, por exemplo, como um marginal. A gente olha, a cruz é para dizer isso, ele morreu como um marginal. Morreu à margem. Morreu fora da terra de Israel. Morreu como um pagão, né? Ou seja, morreu como um bandido. Quem morre na cruz é bandido. Então veja a extremidade disso aí. Qual que é a diferença? Quantas pessoas, né, morrem aí no anonimato, na boca de lodo, né, jogada no rio, postas em situações difíceis, vítimas de violências horríveis. Jesus também foi mais um no meio de tantos que morreram com essa violência horrível da vida. A diferença, por isso eu falei do porquê e do como. A diferença está na causa que levou ele a morrer. Muitos morrem em razão da violência. Jesus morreu dando sentido e rompendo com essa violência. É a causa que faz o sentido. Então, se a vida é sofrimento na terra, gente, agora o problema não é sofrer. É a causa pela qual você sofre. Se você não tiver uma causa, seu sofrimento é inútil. Não produz frutos. E aí pode produzir, na verdade, pessoas rancorosas, ressentidas, magoadas, feridas. Então, tem que ter uma causa, você tem que encontrar essa causa, esse sentido, esse porquê. E aí, quando você encontra, aí vale a pena. Aí sim, faz sentido nessa vida. Você não cobra, você vai viver esses sentidos da gratuidade, da gratidão, né? Paulo fala a alegria impagável do Evangelho, né? O que ele descobriu com isso? A gratuidade, né? Eu recebi de graça, eu vou doar minha vida de graça. Eu não consigo pagar o que eu recebi de Deus. A minha vida é tão pouca e mesquinha comparada ao amor misericordioso e bondoso do que Ele fez por mim. A cruz, então, que era de um homem marginal, se transforma na fonte de uma alegria profunda. Até mesmo o mais profundo pecador vai receber a alegria do perdão e da paz. Bom ladrão, né? No último instante conseguiu roubar o tesouro do céu. Conquistou o coração de Deus, alcançou o amor, né? E deu o maior testemunho. Hoje estarás comigo no paraíso. Lembrando a nós que Deus não desiste da gente nunca. Então, esse programa de Jesus deve se tornar uma revisão de nossa vida. Chegar em casa e ler o retrato, né? Tá, um retrato da vida de Jesus. E perceber o que está no nosso cotidiano levando para Deus. Vamos fazer essa pergunta, né? Levar para a oração hoje. Se o nosso cotidiano, as coisas diárias que a gente faz, está levando a gente para a oração, para Deus, para os irmãos. Por exemplo, visitar os amigos, levar a palavra na casa do outro, confortar. A gente está fazendo isso? Ou a gente só vai no domingo, na missa, aquela 1 hora, e não quer mais saber de religião, de Deus, de irmão, de ninguém? Quanto tempo está se gastando com a internet, né? Com zap, com celular? As pessoas não falam mais umas com as outras, não olham mais nos olhos, não enxergam o outro, estamos perdendo. E aí vamos ficar fraco fica doente. A gente tem necessidade desse sabor humano, dar sentido à nossa vida. Então que o Senhor nos ajude hoje, né? Nesse cotidiano da nossa vida, reorganizar, reordenar nossos afetos, nossos sentidos, para que tudo tenha uma causa, um sentido, né? Um programa de vida. Quem não tem um porquê viver, não saberá como viver na vida. Vamos pedir a Deus essa causa, né? Morrer por Jesus, estar em Jesus, mas para viver como Ele, né? No dia a dia, descobrir Deus, né? Visitando pessoas, amigos, colegas, dando um telefonema, às vezes está longe. Ô fulano, como que você está? Hoje eu pensei em você, rezei na missa, né?
Estou preocupado, você está bem, você está tranquilo? Estou, conversa, gaste tempo, mas um tempo de qualidade. Fará bem a ele, fará bem a você. E assim a gente edifica esse reino conforme o coração de Jesus. Amém.